módulo de controladoria, ou controlling, ou SAP-CO, ele é responsável por fornecer informações gerenciais e suporte à tomada de decisões dentro da empresa. Então, ele ajuda a controlar e a monitorar os custos e receitas, analisando sempre o desempenho financeiro e planejando as atividades empresariais. Então, como que ele funciona? O SAP-CO está preocupado principalmente em compreender a origem dos custos, a origem dos lucros, para sempre visualizar em relatório e fazer as análises gerenciais para a tomada de decisão da empresa. Então, se eu estou vendendo menos em uma região e mais em outra, o que está havendo comparando as vendas dessas duas regiões, por que eu estou vendendo mais em uma do que em outra? Ou, né, essa questão da lucratividade. Ou, por que em tal mês a gente gastou X a mais para produzir determinados bolos, determinadas bicicletas, enfim, do que a empresa for fabricar lá. Então, o CO, ele está preocupado em registrar esses custos, mas na origem. Ele quer saber o porquê daquilo para simplesmente analisar e a empresa tomar decisões estratégicas para melhorar aquele processo, para mitigar algo que precisa ser mitigado. Então, por exemplo, se o setor de RH precisa de uma impressora, a impressora quebrou e precisa de uma impressora. Então, eu fiz uma compra de um bem de consumo para o RH. Então, quem vai custear aquilo é o setor de RH, porque é o setor que vai pagar, né? A gente tem que registrar no sistema que foi para o RH. Então, quando eu for ver lá no relatório, eu vou ver, tá, mas por que comprou outra impressora nova? Não tinha como consertar a antiga? Eu vou tentando entender o motivo das coisas para justamente eu evitar certos custos desnecessários, por exemplo, e procurar sempre melhorar os processos tanto do custeio quanto da lucratividade dentro da empresa. Além disso, o CO tem uma das principais atividades é sempre planejar e comparar com o real, o que foi realmente feito. Então, nos relatórios a gente tem muito disso. Inclusive fica lá, né? Planejado, real e desvio. Então, pensando, por exemplo, num processo produtivo de uma empresa, vamos supor que ela produz bicicletas, um exemplo, tá? Ela fabrica bicicletas, ela compra matéria-prima do fornecedor lá para poder fabricar, para poder produzir a bicicleta. Dentro desse contexto, o que o CEO faz? Ele ajuda, ele tem o planejamento de orçamento de gastos, do que pode ser gasto dentro da companhia, né? E dentro desse processo produtivo, a gente também tem o planejamento de quantas bicicletas, por exemplo, a gente vai vender em cada mês. Então, a gente faz um planejamento, né, do que precisa ser produzido. E quando o processo produtivo acontece e finaliza, a gente, né, esses dados que foram feitos, os apontamentos e tudo mais, a gente chama de real. Então, a gente sempre compara o que foi planejado com o real, né, para verificar se realmente aquela produção foi custosa para a empresa ou se foi rentável, se foi realmente eficiente para a empresa. Então, por exemplo, se a gente compra algumas peças que estão com uma qualidade ruim do fornecedor, ou então se a gente quebra 2 peças no processo produtivo, esse processo de perda a gente chama de desvio. Então, a gente tem também que apontar esses processos para o CO saber. Então, lá no relatório do CO, eu tenho o planejamento que eu planejei 100 bicicletas, porém, eu só produzi 99. Por que disso? A gente tem um desvio ali. Um processo foi perdido ali. Por que disso? O que ocasionou isso e como que a gente pode evitar que isso aconteça nas próximas vezes? Então, os processos do CO são basicamente esses, numa forma bem resumida aqui para vocês.
Agora, vamos falar um pouquinho dos principais submódulos ali, ou dos componentes do SAP CO para a gente entender. Primeiramente, o CO ali, essa sigla, né, é a abreviação do termo controle em inglês, que é controladoria em português, ou a gente pode ver também chamado de contabilidade gerencial. Então, a diferença da contabilidade financeira para a contabilidade gerencial, ou seja, do SAP FI para o SAP CO, é que o SAP FI, ele está preocupado em registrar tudo, contabilizar tudo. Não importa de onde venho, eu contabilizo tudo. Já o SAP CO, ele se preocupa em contabilizar a origem dos custos, dos lucros, justamente para saber de onde vem aquele custo, de onde vem aquele lucro, para poder fazer as análises lá e tomar as decisões estratégicas ou para mitigar algo, ou para melhorar algo, né? Sempre buscando o aperfeiçoamento dos processos empresariais. O primeiro deles é a contabilidade de custos. Esse submódulo do SAP CO, ele trata basicamente da definição e manutenção dos elementos de custo, que são os componentes individuais que contribuem para os custos de uma empresa. Isso inclui, por exemplo, despesas como materiais, mão de obra e despesas gerais ali. Então, a gente precisa atribuir elementos de custos para mapear cada uma dessas despesas, desses custos aí dentro da empresa e conseguir visualizar, né, no CO. O segundo processo aí do SAP CO é a contabilidade de centro de custo, que é onde a gente registra e controla os custos relacionados aos centros de custos da empresa. Centro de custo, pessoal, sempre vai representar algum departamento da empresa. Então, no exemplo que eu dei do RH, que precisou comprar uma impressora, o RH é um centro de custo, porque é um departamento que representa ali dentro da empresa. O setor administrativo é outro centro de custo. O setor de TI é outro centro de custo. Então, tudo isso tem que ser representado para ser mapeado os custos desses setores dentro do âmbito do CO no SAP. Então, esse componente, esse processo, permite acompanhar e analisar os custos incorridos em cada área ou departamento da empresa, para que a empresa tenha um controle de tudo que está sendo gasto ali, né, do custo mesmo dos bens de consumo dela. Outro processo importante é a contabilidade da ordem interna, que basicamente ele é utilizado para monitorar e controlar os custos relacionados, por exemplo, a projetos ou atividades específicas dentro da empresa. Ele ajuda a acompanhar os custos diretos e indiretos associados a essas ordens internas. E por fim, a gente tem o planejamento do lucro, que é a análise da rentabilidade, que nesse processo são realizadas todas as análises detalhadamente sobre a rentabilidade dos produtos, das vendas dentro da empresa. Além disso, são analisados e gerenciados clientes ou segmentos de cada mercado da empresa. Então, isso ajuda na identificação das fontes de lucro e na otimização do desempenho financeiro ali da lucratividade da empresa. E por fim, a gente tem o processo da contabilidade de resultados, que é onde faz todo o gerenciamento e controle dos resultados operacionais, né, dos centros de lucro da empresa, que é um elemento, o centro de lucro é um elemento da lucratividade, que faz todo o registro dos lucros da empresa. Então, isso permite avaliar o desempenho financeiro de cada área ou unidade de negócio. Agora, vamos fazer alguns processos do SAP CO para a gente fixar o tema. Fizemos uma introdução sobre o SAP CO e agora a gente vai fazer um pouquinho de um fluxo simples também no SAP CO. Esse fluxo vai envolver um pouco do FI, porque eles são módulos integrados, como a gente viu bastante. Então, primeiro a gente vai criar um centro de custo representando, na verdade, a área de RH na KS01. E depois a gente vai fazer um lançamento na FB50, onde a gente vai utilizar uma conta que vai precisar de um centro de custo e que a gente vai, por exemplo,
fazer uma despesa para esse RH, uma despesa de algo que foi comprado para RH, que precisa ser registrado, e depois, posteriormente, a gente vai ver isso em relatório, certo? Então, vamos iniciar. Eu criei uma pastinha aqui também, SAP-CO. Eu vou iniciar criando o centro de custo, que é um dos principais dados mestres aí do SAP-CO. A gente deu uma introdução ali sobre dado mestre, né? Então, no SAP-CO, os principais dados mestres é o centro de custo e o centro de lucro, tá? Então, a gente vai criar um centro de custo aqui para a gente poder utilizar no lançamento que a gente for fazer. Então, eu vou clicar aqui na transação KS01. O centro de custo, a gente vai colocar esse código RH01, ele vai ficar válido desde 1/1 de 2024 até 31/12/999. Como já tinha digitado anteriormente, para fazer uma simulação, mas não salvei, tá? Por isso que ficou gravado aqui. Mas se tivesse que criar do zero, você tem que botar, né? O código, por exemplo, RH01, inserir a partir de quando ele será válido e até quando. A gente sempre bota 999 para ficar tipo infinito, como se fosse infinito. Eu vou utilizar aqui esse centro de custo modelo, tá? Para ele puxar todas as informações para mim. Então, eu vou colocar esse centro de custo aqui mesmo como modelo. E a área de contabilidade de custos vai ser a A000, que é a mesma que está plegada aqui, marcada aqui. Então, eu vou dar um Enter aqui. Esse centro de custo vai ser do departamento de RH. Então, eu vou colocar aqui, ó, departamento RH. E vou copiar e colar na descrição também embaixo. Como ele copiou os dados do outro centro de custo, então ele trouxe todas as informações. A gente só precisa alterar o que for necessário. Então, aqui o responsável, por exemplo, eu vou colocar RH, certo? Se tiver algum usuário responsável, a gente pode inserir aqui também, né? E as outras informações que carregou do centro de custo modelo que eu coloquei anteriormente. Então, tá tudo certo aqui. Eu vou só gravar no disquete, lá em cima na parte superior. Gravei. Agora a gente já pode utilizar esse centro de custo aqui em nosso lançamento. Então, vou voltar lá na página inicial, vou acessar a FB50 para a gente lançar essa fatura. Vou colocar a data aqui também. Tanto a data do documento quanto a data de lançamento iguais. Moeda euro. A referência vai ser despesa RH, tá? Referência não, desculpa. O texto do cabeçalho do documento vai ser despesa do RH. A conta, eu vou botar essa conta aqui, 408000, que é uma conta para despesa ou receita, tá? Que a gente chama dentro do SAP-CO de classe de custo. Então, como ela tem um tipo diferente das contas de FI, a gente chama essa conta de classe de custo. Antigamente chamava mais, né? Hoje em dia chama de conta, mas se vocês ouvirem esse termo classe de custo, significa que é uma conta contábil, igualzinho da FI, só que ela tem um tipo diferente que você consegue visualizar nos relatórios de CO, tá? Ela vai ser um débito. Vou colocar aqui que foi R$ 200. E aquela mesma continha do banco aqui a crédito. Vamos inserir R$ 200 também. Dei um Enter aqui, ele reconheceu as informações. Como essa conta aqui é do tipo classe de custo, que a gente pode visualizar lá no CO, a gente precisa inserir um centro de custo para referenciar a despesa do RH. Ou seja, para o sistema reconhecer que esse lançamento, esse custo, vai para o setor de RH. Então, aqui na coluna centro de custo, eu preciso inserir o centro de custo que a gente criou.
Então, eu vou botar aqui RH01, vou dar Enter. E vou clicar no botão gravar para a gente salvar essa despesa. Então, vou lançar aqui. Ele registrou certinho. Vamos visualizar bonitinho aqui. Maravilha, certinho. Agora a gente vai lá no relatório de CO verificar esse lançamento. Então, eu vou aqui nesse relatório de centro de custo, vou clicar 2 vezes. Vou deixar esse período mesmo, tá? A área de contabilidade de custos é a 000, o ano fiscal é 2024 mesmo. Vou deixar no período de 1 a 12 e vou inserir o centro de custo aqui. Então, eu vou botar aqui RH01 e vou clicar no executar. Então, ele vai trazer para gente o lançamento nessa conta 408000 que a gente fez. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, vai abrir essa janelinha para mim. Cada linha dessa representa um relatório diferente. Vou clicar nesse primeiro aqui 2 vezes, para eu visualizar mais detalhes sobre esse lançamento nessa conta. E ele me dá exatamente o custo ali que a gente lançou nessa conta. Então, vou clicar aqui 2 vezes e ele me leva exatamente para a origem daquele lançamento, que foi justamente o documento que a gente acabou de criar, tá? Então, aqui a gente tem todas as informações com detalhes para a gente consultar, tá? Então, é dessa forma que a gente visualiza os documentos, né, os relatórios e a origem daquele lançamento, né, dentro do CO. Existem inúmeros relatórios que a gente pode fazer dentro do SAP CO de acordo com cada segmento e existem várias análises que podem ser feitas, tá? Então era esse o fluxo que eu queria mostrar hoje para vocês.